E voltamos agora com o nosso convidado do dia, ele que é pneumologista, o Dr. Joel Pedroso, e ele vai falar das doenças respiratórias nesse período do ano. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Para falar um pouquinho dessas enfermidades sazonais que se chamam, né, conforme a mudança de clima. E aqui no município de Gramado, acredito eu que a mudança climática ela ocorre durante todo o dia, né? E calor, frio, frio, frio e volta calor, calor. Não é como nas outras cidades que só tem só calor ou só frio, tá? Em relação às doenças então, respiratórias que ocorrem, vamos começar então com uma doença bem comum, seria o resfriado, tá? Devido a essas mudanças climáticas, então eu, né, aconselho então a população daqui de Gramado a sempre quando sair de casa, se está frio, né, ir agasalhado, tá? E também levar um guarda-chuva, uma capinha de chuva que pode chover nesse meio tempo aí. Como eu falei, a cidade ela comporta as 4 estações do ano. Né? Então tem que estar preparado, porque de repente está com o corpo mais quente, sair de casa, com pouca roupa, se ficar a maior parte do tempo fora de casa, mais de 8 horas, que é o trabalho que tem, né? E aí essa mudança climática junto com o corpo pode causar um resfriado comum. Aí ele vai apresentar o quê? Uma tosse, dor no corpo, vai ter febre, né? E a asma, doutor, ela também é agravada agora com essa mudança de clima ou não tem nada a ver? Tipo, uma pessoa que sofre de asma, independente de calor ou frio, ela vai ter a crise de asma? Ótima pergunta, excelente pergunta, tá? Eu acho assim, a asma é uma doença infecciosa, né? E é uma doença crônica, ela não tem cura, tá? E com a mudança climática, alguns sintomas podem ficar mais evidentes. Por exemplo, a tosse. Já estou com uma tosse, e se eu não faço um tratamento de prevenção da asma, eu só trato a minha crise, né? Automaticamente, quando eu estiver presente essas mudanças climáticas, eu vou ter mais tosse, mais chiado, mais cansaço, tá? Porque a asma, ela pousa, no caso de um tripé. Se o tripé da asma, onde tem o bronco, tá? O bronco, então, ele é aberto, mas quando tem a asma, ele vai ficar inflamado, vai ficar um pouquinho fechado, então vai ficar edemaciado esse bronco, e aí ele vai ter secreção. Essa secreção vai dificultar a passagem do ar. Aí o ar vai num assobio, passar, que a gente se escuta de longe, não precisa colocar o estetoscópio, né, para fazer a ausculta pulmonar, porque tu vai escutar de longe, o cara tá chiando o peito, fosse uma chaleira chiando mesmo, chiando o peito. Aí uma asma grave, onde essa pessoa tem que procurar o posto de saúde, né, ou procurar o hospital, conforme a gravidade dessa doença, e usar o medicamento de prevenção que o médico prescreveu. Tá? Sempre buscar ajuda de um profissional, né? Não se automedicar, né? Que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Que as pessoas, tô com uma febre, tomo um paracetamol, não? Então, assim, qual é a importância também do profissional da saúde nessa hora? É bem importante. Tu falou outra coisa, outro item bem importante, a automedicação. Mas, infelizmente, devido ao tempo, a nossa vida é muito corrida. Né? E às vezes nós não temos muito tempo e também o paciente não vai ter tempo. Ele vai chegar na farmácia, às vezes o farmacêutico vai indicar, às vezes não é o farmacêutico, infelizmente vai ser o balconista que vai orientar ele a tomar tal medicamento. O ruim é que aquela crise daquele resfriado ou da asma pode ficar pior com aquele medicamento que não é adequado para ele. Pode levar o quê? Uma frequência cardíaca aumentada, pode alterar a parte imunológica dele também e aí fazer com que essa asma fique mais grave. Então, como tu falou, acredito que seja melhor, né, não se automedicar, mas sim procurar um serviço de saúde, os postos de saúde ou o hospital mais próximo que tiver da sua casa, do seu trabalho. Então, doutor, deixa um recado aí para as pessoas que nos assistem, né? Como elas se cuidam um pouco mais. Eu sei que o senhor já falou de sair agasalhado agora nesse período, né? Mas assim, alguma coisa assim bem básica que eles possam fazer no dia a dia que vai evitar que eles fiquem doentes. Então, vamos lá. Então, assim, devido ao tempo frio, né, nós costumamos ficar com as janelas fechadas. Isso também vai propiciar essas doenças respiratórias. Então, vamos tentar ventilar o ambiente, né? A alimentação adequada, tá? Conforme
a estação do ano, tá aí, a natureza é sábia, eu estava falando, então tá dando frutas cítricas para nós, onde tem vitamina C, tem vitamina D, tá? Muito bom para o nosso organismo também, tá? Atividade física e tomar água, gente. Tomar bastante água, porque o nosso pulmão, o nosso organismo precisa de água até o nosso rim. Então, todo o nosso corpo precisa, de base de 80% é água. Então, vamos hidratar, tá? Hidratar, alimentação saudável, um sono adequado, 6 a 8 horas, quem puder, né? Quem puder, né? Falo assim, então, quem puder, tá? E esses cuidados gerais vai evitar que tenha esse resfriado. Eu quero chamar a atenção também aqui, tá? Em relação a uma doença que está emergindo aqui no município, que é a tuberculose, tá? Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, tá? Que se um tem na família, pode passar para os outros. Ou ela pode ser ativa num ou ser latente no outro. O que seria isso? Ativa é quando eu adquiro o bacilo da tuberculose, tá? Através de ambiente fechado, como eu falei, né? Onde o contato mais próximo é sempre respiratório, tá? Ele vai para o pulmão, no pulmão os nossos soldadinhos lá, que são as células de defesa, vão segurar aquela bactéria, tá? Se eu estou com a imunidade boa, ela vai ficar ali segurada e vai ficar então uma tuberculose latente, que vai ficar lá por 3, 4, 5, 6 anos. Quando for diminuir minhas defesas, essa tuberculose pode voltar, fica uma tuberculose ativa. Aí temos que tratar. Por isso que nós tratamos os pacientes que têm tuberculose ativa, que já tem aquele sintoma, tosse mais de 3 semanas, né? Procurar a unidade de base de saúde, se tem escarro, fazer o exame de escarro, cuspindo num pote, onde vai ser identificado lá o bacilo, tá? Ou se tiver sudorese noturna, emagrecimento, indisposição, já está já com esse bacilo no organismo, para poder tratar. O tratamento, ele é de graça, o governo é que paga, é por 6 meses que trata essa tuberculose, e também a gente vai investigar os familiares e os contactantes, para ver se estão com tuberculose ou não, tá? Então o meu alerta geral é que se cuidem, ambientes abertos, tá? Qualquer sintoma diferente do organismo, procure um profissional de saúde. Muito obrigada, viu, doutor, por ter vindo falar conosco hoje sobre esse assunto tão importante, né? E como aqui a gente tem um clima bem diferente, né, de outros lugares, que tem dia que a gente tem as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Então, assim, é de extrema importância que as pessoas sejam informadas, né, dos cuidados que elas podem ter. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico feliz por estar aqui falando, né? Mas qualquer coisa que precisarem, por favor, procure o posto de saúde ou o médico do convênio, alguma coisa mais que tiver, tá? Este foi o Gramado Notícias de hoje. Voltamos amanhã pelo nosso canal do YouTube, Gramado TV, e pelo canal 520 da NET. Até lá! Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia.